Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja Premium. Amigos e amigas da revista Coaching Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live no nosso canal. Hoje nós vamos estar recebendo Cristine Bona de Napoli. E a Cristine, ela coordenou o nosso dossiê da edição número 98, falando sobre uma metodologia chamada co-desenvolvimento. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa nossa live de hoje. Para quem ainda não é assinante da revista Coaching Brasil, até o dia 12 de julho, estou deixando esses artigos desse nosso dossiê e os demais artigos também abertos. Isso quer dizer que apenas com uma conta gratuita você poderá acessar e ler os artigos. Isso serve como um tira-gosto para que você possa conhecer o conteúdo da revista e finalmente chegar a fazer uma assinatura. E você, como assinante da revista Coaching Brasil, você tem direito a acessar todas as nossas edições, que já são 99 edições, 98 edições regulares e uma edição especial. Então vamos lá, enquanto Cristine está chegando, deixa eu compartilhar com vocês algumas informações interessantes. Todas as nossas edições agora, nós fazemos as capas, o desenho das nossas capas, nós fazemos isso de uma maneira colaborativa. Isso já faz um certo tempo que nós fazemos isso. E desta edição aqui, de co-desenvolvimento, nós fizemos algo muito legal. Que foi, nós produzimos um vídeo mostrando para os nossos assinantes e para os nossos fãs como é que foi produzida essa capa. Então esse vídeo está no nosso YouTube. Dê um pulo lá no YouTube, procure por Revista Coaching Brasil. Você vai achar esse vídeo contando a história de como é que se constrói uma capa. E aí você vai ver desde o papo entre os autores até a concepção, até o nosso desenhista, que é o Danilo Scarpa. Ele vai fazendo o desenho enquanto as pessoas estão conversando, e aí ele vai mostrando o desenho e você vai vendo aquele desenho feito apenas no lápis, e aí você vê hoje a capa pronta e feitinha. Então, nesse papo agora que nós vamos ter com a Cristine, a gente vai dar de tudo isso. Olá. E mais um pouco. Olá, Cristine, seja bem-vinda. Oi, tudo bom, Luciano? Tudo excelente, minha cara. Então, estava aqui fazendo uma introdução ao nosso papo, à nossa fala. Então, já estamos com um povinho bem bacana aqui. São os nossos fãs e amigos. Deixa, então, fazer uma pergunta clássica que eu faço no começo de toda a live, no começo de todo o webinário, quando eu estou conversando com alguém, eu faço uma pergunta bem simples. Quem já nos conhece aqui já domina essa pergunta, e é através dela que você vai se apresentar. Cristine, quem é você? Nossa, quem sou eu? Essa pergunta não peguei nas outras lives. Eu sou... eu sou... Acho que uma pessoa de pessoas, acho que isso eu fui a minha vida toda, apesar de ter feito aí uma carreira diferente do que era uma carreira de pessoas com pessoas. Eu sou uma apaixonada pela natureza e hoje eu posso sentir isso no meu dia a dia, assim, foi tomando uma proporção. E eu acho que essa coisa de ser apaixonada por pessoas, Luciano, foi uma constatação que eu tive quando eu vi assim, que eu adorava fazer conversas bilaterais, que eu adorava conversas com pessoas, né?
E lá muito atrás, o co-desenvolvimento entrou na minha vida através desse jeito de fazer conversa com mais de uma pessoa, porque eu não tinha esse hábito, sabe? Então, eu acho que eu sou essa pessoa, pessoa de pessoas. É pouco. Nós queremos saber É, mais. Quem é você? nossa, gente, isso aqui é um. A gente não Isso trabalha aqui com autodesenvolvimento? Então a é. primeira pergunta é quem sou eu? Então explica para o povo quem é você, sem falar nome, sem falar função, sem falar situação casado, solteiro, nada. Quem é você? É. Então, eu sou essencialmente uma pessoa de conexão amorosa, eu diria que é uma coisa que está dentro de mim há muito tempo. Eu sou essa pessoa de conexões. Eu sou uma pessoa que tem uma intenção de estar sempre buscando como eu posso melhorar de dentro para fora, de fora para dentro, de todos os lugares. Então, acho que aí vai passar por todos os aspectos. Eu não acho que eu sou essa pessoa, como eu posso melhorar só no aspecto intelectual ou só no aspecto espiritual, mas eu sou essa pessoa meio inteira que vive se debatendo e buscando. Eu me definiria como uma buscadora. Muito bem. Quem é Bruno? Seu filho? Bruno, ó, o filho dela aqui, né? Para mim não tem outro. Esse é o meu filho caçula. Puxa saco, babão. Pelo jeito, obrigada, Pois é, filho. que delícia. Muito bem. É interessante isso, né? Que a gente que trabalha com gente, com pessoas, né? E você falou muito, né? Sou apaixonada por pessoas. E a primeira perguntinha, né? Que a gente vai esbarrando é essa, né? Quem é você? E aí as pessoas começam falando o nome, falando a idade, o lugar onde nasceu, filho de quem, pai de quem, marido de quem, o que faz, o cargo. Mas isso não é ela, isso são coisas que ela faz na vida, né? E quando a gente pede para tirar isso tudo e focar no, afinal de contas, a sua essência, o que tem nela, aí todo mundo dá uma travada, né? Isso para um pouco, é muito legal. Minha cara, vamos lá, vamos falar sobre o co-desenvolvimento. Então, começa explicando aí pra gente. Vamos lá, vamos imaginar que ninguém aqui sabe nada, ninguém nunca ouviu falar sobre co-desenvolvimento. Então, o que é isso, Cristine? Olha, é um bom jeito de começar, porque eu acho que eu gosto de explicar o codesenvolvimento a partir do que é humano em nós. A gente diz que quando a gente era nômade lá, se a gente olhar a história da humanidade, uma das coisas que está intrínsecas do ser humano é quando ele olha uma pessoa em necessidade, isso na essência, Uhum. ele tem um impulso da ajuda. E esse impulso da ajuda leva a gente a se conectar com o outro e ajudar aonde for, né? E eu acho que o codesenvolvimento, ele é um método de grupo, né? De onde quando a gente coloca pessoas juntas, mas que ele meio acende esse lugar desse impulso essencial, sabe? De dizer Uhum. assim, eu tenho esta vontade, essa necessidade de ajudar o outro. Então ele está lá estruturado para uma conversa estruturada, até bem estruturado, mas que a gente vai notando, conforme a sessão vai andando, que esse impulso ele vai acendendo. Às vezes acende no grupo numa hora antes ou depois do que a estrutura pede, Uhum. mas acende. E aí é aquela coisa de novo humana, né, Luciano? Quando a gente se sente ajudado, a gente quer ajudar, e aí e algo muda dentro de nós. Então, essa mudança, que eu diria que é um pouco o objetivo principal do co-desenvolvimento, é mudar como eu me relaciono, como eu interajo
com aquele tema, com aquele preocupação, com aquele problema que eu estou ali compartilhando com aquele grupo. Então, para mim, o codesenvolvimento é muito humano. E eu acho que talvez por isso eu seja tão apaixonada pelo método. Maravilha. Pessoal, vocês que estão aqui nos assistindo, agora nós estamos em 14 pessoas e eu gosto de metas audaciosas. Então eu gostaria de levar essa audiência de 14 para 1.500. Então, gostaria de contar com a colaboração de vocês, de mandar aqueles aviõezinhos para a sua rede, principalmente aquelas pessoas que podem se beneficiar desse nosso papo aqui, para elas chegarem junto com a gente, para ver tudo isso de bom que nós estamos falando, e talvez isso vá acender alguma luzinha também para elas, vai fazer sentido, e elas podem sair daqui também melhores do que elas entraram. Nos conte um pouquinho sobre a origem do codesenvolvimento. Isso nasceu no Canadá? Isso. Nasceu no Canadá, na verdade, num ambiente que era acadêmico e de saúde ao mesmo tempo, né? De uma necessidade, foi o Adrien Payet que iniciou essa pesquisa, e o Claude Champagne logo se juntou a ele, mas foi numa necessidade. Ele olhava muitos acadêmicos absolutamente brilhantes, e algumas vezes ele percebia o quanto a falta de conexão entre eles, ou de conversa entre eles, deixava lacunas. E aí ele começou a estudar como é que a gente pode potencializar essas inteligências individuais, né? Então, óbvio, na época que ele estava estudando, tinha já o Reg Evans com o Action Learning. Ele veio através de uma metodologia que era assim: os acadêmicos, eles precisavam ter vontade, né, de compartilhar esse conhecimento e de ir para um lugar que a inteligência coletiva seja maior do que as inteligências individuais. Então, ele também estudou bastante o que a gente chama de praxeologia, que é assim, aquela estrutura da lógica que leva o ser humano à ação, à vontade, né? E por isso, se a gente olhar lá bem nas origens do CODEV, a gente vai ver que um dos grandes inspiradores é um francês que se chama Saint Arnaud, se eu não me engano, Yves Saint Arnaud, eu acho que é o nome dele, que olhava para esse processo volitivo, né? O que é que me dá vontade de entrar em ação, e no caso, nessa ação, de nos codesenvolvermos. Então, é bem interessante. E o CODEV, né, ele vem lá dos anos finais, dos anos 90, mas eu acho ele muito atual. Acho ele muito atual, assim, e isso é outra coisa que me encanta bastante, porque ele cria umas situações para a gente como é que eu posso dizer isso? Que hoje a gente está precisando. Então, por exemplo, ele cria um espaço de reflexão, ele faz a gente parar para pensar. E a gente hoje não para, né, Luciano? Eu estava aqui para vir para a live, liga a live, fica de olho no celular, olha o computador, e ao mesmo tempo eu tenho 2 computadores. Então, a gente está num lugar onde as paradas de reflexão são muito poucas. E quem dirá refletir junto, né? Que aí já é um passo a mais, refletir junto com o outro, né? Se você estiver lendo aí as mensagens, você vai ler um "Te amo, mãe". Olha que coisa mais bonita. Meus filhos queridos, a Mariana e o Bruno. Maravilha, que legal. Então vamos lá. Eu trabalho também com essa questão de cooperação, do fazer junto, de equipe, que é um tema que me fascina desde quando eu trabalhava em uma empresa, era líder e tinha que fazer as pessoas trabalharem juntas, né? E eu comecei a vivenciar
na prática do dia a dia, é toda a dificuldade das pessoas trabalharem juntas, porque a gente é criado dentro de um sistema individualista, cada um cuida do seu, tem até aquela brincadeira, né? Ado, cada um no seu quadrado. E aí, como é que a gente faz para reverter esse movimento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você tem sentido a aceitação do CODEV pelas pessoas, pelas organizações? Vamos aqui trazer isso de uma maneira mais específica. E aí, eu gostei que você fez. Vamos falar das organizações de maneira mais específica, porque pelas pessoas, às vezes, é um pouco diferente das organizações, né? Quando a gente olha para o codesenvolvimento, eu acho que o grande legado de um grupo de codesenvolvimento, quando a gente tem dentro de uma organização, é justamente a construção de confiança desse grupo que se encontra. Porque o que o CODEV ele pede? CODEV vem de co-development, que é a metodologia vem francesa, né? E aí a gente corta o nome, CODEV. Então, às vezes eu vou falar CODEV. O que o CODEV ele pressupõe? Ele pressupõe que um grupo de pessoas se encontre, então vamos dizer que seja um grupo de 7 pessoas, se encontre no mínimo 7 vezes, para que cada uma das vezes, uma dessas pessoas traga o que o Claude Champagne agora está chamando de assunto, ao invés de problema, preocupação, projeto, ele diz assim, traga seu assunto. Neste dia, este cara é o cara que recebe. E ele vai, e todos os outros 6 vão dar. E nesse equilíbrio do dar e receber, eles vão se encontrando e construindo laços de confiança. E aí o que acontece, Luciano, que eu acho assim muito importante em ambientes organizacionais é que acaba o projeto, né? O projeto do CODEV, o projeto de transformação cultural, o projeto de diversidade, acaba. Aquele grupo, ele criou uma interdependência de troca de opinião, um lugar, um espaço de reflexão seguro, que eles acabam se mantendo vivos. Ou através de alguns, se são mais engenheiros, eles falam, não, vamos nos reunir a cada mês. Outros se são mais de área de pessoas, não, vamos chamar aquele grupo de novo, vamos sentar para resolver. Então, esse laço que é criado através das pessoas para as organizações, eu acho que traz um ativo novo, que sabe quando a gente pensa no conceito das organizações que aprendem? Sim. E aqui o Claude até trouxe que um dos fundamentos também foi dentro dessas organizações que aprendem, porque eu aprendi tanto com aqueles outros e quando eu trago um novo problema, ou eu trago um novo assunto para aquele grupo, eu estou me beneficiando do que é tácito de todos eles. E isso vai evaporando para dentro da organização, né? Da melhor forma, que é através de seus colaboradores, porque no final, né? Organização é pessoa, então... Sim. Então é bem interessante, mas tem desafios, tem desafios. Com certeza. Me ajuda aqui a olhar os comentários, por exemplo, o Roberto aqui está dizendo que no CODEV a gente para pensar, mas também para executar e ser escutar. Para escutar e ser escutado, né? A Érica também fez um comentário aqui agora há pouquinho, dizendo que é ruim de ver esses comentários enquanto a gente está aqui, né? Mas o pessoal que está aí participando, eles têm mais facilidade de ver. Que é uma metodologia maravilhosa para isso que você acabou de dizer. E aí uma outra pessoa aqui disse também que você não faz, acho que é Dani ou Cris, talvez você nem imagine, mas você é responsável pela grande mudança profissional que ela conseguiu alcançar na vida.
E por aí vai. É legal, né, quando a gente tem essa noção de que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente falou, de alguma maneira impactou pessoas, né? Para mim, uma historinha que sempre foi muito forte, né, para balizar o trabalho que eu faço, é aquela história da pessoa que está andando ali na praia e jogando estrelinhas do mar de volta no mar, né? E tem a praia forrada de estrelinhas e passa alguém e fala, mas o que você está fazendo não vale nada, né? Fala, para essa daqui vale, para essa daqui vale. Então, assim, para aquela pessoa que você conseguiu impactar, ajudar, já faz tudo valer a pena, né? Então, isso para a gente é muito legal. Quando aqui no seu artigo você faz um paralelo muito interessante sobre o Action Learning e o Codev, né? Falando sobre similaridades e diferenças, né? A grande similaridade é que os dois trabalham com a questão da inteligência coletiva, né? E aí você vai colocando as diferenças entre cada um. Então, leiam o artigo para você ter toda essa profundidade que ela traça lá. Mas rapidamente aqui para nós, fala um pouquinho mais sobre o Codev. Então você já deu um panorama geral, as pessoas já estão começando a entender como é que funciona. Agora, dá um pouco mais de detalhes. Então, o tempo que ele dura, as pessoas fazem uma rotação também, né? Exatamente. Então, deixa eu contar um pouco assim. Se a gente vai para onde o Codev é bastante utilizado, que são nos países francofônicos, né, França especialmente, e o Canadá francês, a gente vai ouvir muito assim, programas anuais de codesenvolvimento, quando a gente fala em organização. E a gente tem sentido nas organizações, mesmo nas francesas, uma necessidade de encurtamento, né? Assim, as coisas têm que ser um pouco mais ágeis, mais rápidas. Então, o programa, normalmente, ele dura o número de participantes, o número de encontros que tem de participantes, no mínimo, para que cada um possa rotar por esse lugar de ser cliente. E o que permeia aí uma sessão de codesenvolvimento? Ela é estruturada e, por isso, muitas vezes, quando uma pessoa já conhece o Action Learning, que é uma metodologia muito mais conhecida aqui no Brasil do que o Codev, fala assim, mas quais são as diferenças? E até por isso eu acabei escrevendo o artigo, porque tem diferenças. Os dois são conceitos estruturados de encontro. Então, num encontro de Codev, a gente não vai só se encontrar. A gente vai ter um tema do dia, um cliente da vez, que vai trazer o assunto. No primeiro livro do Payet e do Champagne, eles falavam um dos 3 P's, problema, preocupação ou projeto. Não precisa ser, né? Pode ser um projeto. E agora o Clodo, nesse livro que ele lançou agora no começo do ano, ele traz como assunto. Tema, assunto. O que eu gosto de dizer sempre? Não vale trazer para o Codev um assunto. Traz um assunto, aquele que está te fazendo mexer na cama, aquele que está quente em você. Eu gosto de trazer a imagem do calor, porque se ele estiver quente, o que ele aciona? Ele aciona esse impulso da ajuda do ser humano. É quase num outro lugar, sabe? Sim. Energético ali. E aí, se o assunto é quente, todo mundo sente que tem uma necessidade de dar, a reunião ela fica muito mais legal, né? É claro que se você trouxer um assunto mais frio, ou que você não esteja tão envolvido, conectado, sim. Envolvido, a estrutura ela te leva para um lugar, mas é um lugar diferente do que aquele quando a gente está, né, realmente conectado. Então nós poderíamos dizer que o tamanho do seu assunto, o tamanho assim em termos de importância, ele vai controlar a temperatura do grupo. Um pouco isso, muito bom, gostei. Esse calor de ajuda, né? E é muito legal
Porque se a gente pensar em organizações, o que que a gente diz? Que a gente deve juntar pessoas que estejam que tenham o mesmo. Eu vou falar a palavra, mas eu não gosto muito dela porque remete a uma organização hierarquizada, mas que tenham a Uhum. mesma alçada. Alçada no sentido não necessariamente do rótulo que ela leva na carteira de trabalho, mas assim, eu tenho uma equipe, eu gestiono equipe, para que as pessoas tenham uma Uma mesma identificação sensação, também, né? isso, uma Uhum. identificação, uma sensação de que eu posso ajudar. Se você Sim. faz com E muito também disso, princip- opa, essa dor aí eu também tenho, né? Bater nesse lugar, né? exatamente. E aí, Luciano, já que você falou disso, foi o que levou a gente também a escrever o artigo que fala do co-desenvolvimento saindo dos muros das organizações. Porque a Uhum. gente, cada vez mais no mundo globalizado, a gente vê que essa dor aí eu também tenho. Nessa pandemia, né? Essa dor aí, quanta gente tem igual, independente de Uhum. estar no Brasil, em Xangai ou no meio da Europa. Então, as pessoas perdem sono humanamente por coisas muito parecidas, sofrem dilemas e pressões muito parecidos. Então, essa transcendência de sair dos muros das organizações e começar a pensar em grupos livres, etc. Quando eu comentei com o Claude Champagne que a gente tinha percebido essa necessidade aqui no Brasil, ele falou, puxa, podemos, ele é acadêmico, né? Podemos pesquisar sobre isso. Eu falei, não sei, eu não sou a mulher da pesquisa, mas esse lugar, a gente tem um lugar também fora da organização de juntar as pessoas por dilemas, por essa preocupação comum, né? Hum. Mas voltando lá para a estrutura, então essa pessoa, o cliente traz, né? E aí a gente tem estrutura mesmo, Luciano, tipo um tempo onde a pessoa vai contar para os outros o que é que está trazendo, que trouxe ela aqui o tema. Aí depois o grupo faz perguntas de esclarecimento, e aqui a gente já começa a sentir se a temperatura está alta, a ansiedade de ajudar está grande, já começa a vir as perguntas com solução embutida. Então o facilitador ele tem que ficar ali meio, guarda essa ideia para depois, porque você sabe, né? As pessoas têm uma dificuldade, e aí é outro ganho na organização, de explorar. A gente está tão condicionado a responder, a fazer uma pergunta com a nossa resposta embutida, com a Uhum. nossa solução embutida, principalmente no mundo corporativo, que tem um aprendizado enorme na hora desse esclarecimento, que as pessoas percebem, né? Elas não perguntam o que você já fez, elas perguntam, você já fez isso, 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 isso? Sim. E esse monte de isso já é uma fase que não é a fase de perguntar Sim. o que ela já fez. Então Uhum. tem aí, você começa também a aprender a navegar sobre o desconhecido, a navegar sobre como eu exploro, a exploração do outro realmente, né? E daí, e aqui eu acho que é quando a gente começa a ficar um pouco diferente, para quem conhece que está aqui no público do Action Learning, a gente vai para uma fase de contrato onde as pessoas não precisam ter entendido a mesma coisa sobre aquele problema, sobre Uhum. aquela questão, mas a gente volta. Então, se você é a pessoa que está trazendo o assunto, eu vou falar assim, Luciano, o que você gostaria de receber desse grupo? E você vai pedir o que você quiser. Provocação, metáfora, imagem, e vai dizer: eu não quero que vocês me deem conselho, não quero que você faça isso. Então, você, como o cara que está Uhum. pedindo ajuda, você pede. E aqui o nosso cuidado é que a gente tem também como ser humano, e principalmente nas organizações, uma tendência a fazer pedido lá na estratosfera, né? Uhum. Tipo, onde eu não protagonizo o pedido, porque é muito difícil pedir para Ah, mim. sim.
Então, aqui nesse pedido, de novo, a gente tem que o facilitador leva o cliente a perceber o que ele quer para ele, né, como ele pode alcançar aquilo e o que ele quer receber do grupo. Então, já traz uma certa consciência, e aí a gente entra na fase que eu chamo a fase mais linda, que é a fase. Tem um nome que coach não gosta muito, né? E eu sou coach com muito carinho, que é a fase da consulta. Então, nós fazemos a consulta, que todo mundo vai entregando para aquele cliente do dia o que ele pediu. E se ele pediu experiência, se ele pediu imagem, se ele pediu provocação. E para tudo isso tem uma metodologia, né, vamos dizer, atrás, para que essas coisas aconteçam de uma forma efetiva. Nesse momento, tem outra coisa bastante interessante, no momento da consulta, o cliente não pode falar. Ele só pode ouvir ótimo. e anotar. Excelente. E isso, isso evita essa pequena, né, vamos dizer, regra do método. Isso evita que a própria pessoa acorde aquela voz interna de se defender, né? Porque quando a gente está com o poder da palavra, quer dizer, o mero microfone aberto aqui no virtual, ele já nos coloca na nossa voz interna, naquele lugar de, e se falar isso, o que eu falo? Eu não ouço completamente. Então, quando você diz no virtual, fecha o microfone, é quase assim, fecha o microfone e um ouvido abriu, sabe? Tipo, abriu os dois ouvidos. É bem legal isso. E é bonito ver a pessoa se movimentando, saindo daquele lugar da defesa e indo para um lugar de escuta. Exato. Porque depois ela escolhe o que ela quer fazer, ela não precisa, ou como ela se sentiu, né? Então isso é bem legal. Deixa eu só fazer um parênteses aqui na sua fala. Nesses tempos de CPI, sempre que eu posso, eu tenho aproveitado para assistir o desenrolar dessas reuniões da CPI ao vivo. E é um laboratório de aprendizagem maravilhoso aquilo, em termos de funcionamento do ser humano, trabalhando suas crenças, seus modelos mentais. Então, a CPI ela é basicamente um encontro de conversas, de perguntas e respostas. Só que a maior parte das pessoas que estão lá, primeiro, elas têm uma dificuldade muito grande em fazer perguntas que sejam perguntas realmente objetivas, como eles realmente falam. Olha, eu vou fazer uma pergunta objetiva. E sempre é interessante que a maior parte das vezes que eles fazem isso, a pergunta ela tem uma pegadinha, a pergunta ela tem assim já um quê de querer pegar a pessoa na curva. Então a pessoa que está respondendo, muitas vezes, ela já se coloca numa posição defensiva muito grande. E uma outra coisa interessante é a velocidade com que aqueles diálogos acontecem. A pessoa mal acabou de responder, o outro já faz outra pergunta. Então você vê, a capacidade de escuta é muito prejudicada. E uma das coisas mais interessantes quando a gente trabalha diálogo é inserir silêncios. Esse silêncio é para eu pensar sobre aquilo que você acabou de me falar, processar um pouco isso. Então eu acho que isso deve acontecer muito nesses grupos, né? Existem, bem trazido isso, e você estava falando sobre o silêncio, eu estava, por coincidência, hoje de manhã eu li aquele poema do Rubem Alves de escutatória, que é lindo, que fala do silêncio, mas enfim, foi uma coincidência. O que é interessante no silêncio, acontece com bastante frequência nos encontros de codesenvolvimento, da pessoa entrar em contato justamente com esta necessidade dela, e ao começar a
responder perguntas na fase de esclarecimento, ou às vezes até na fase onde ela está apresentando, ela entrar em contato, porque tem um processo de transformação nesse momento, né? Na hora que eu falo, eu crio rede neural. Eu estou me ouvindo, né? Então, com isso, muitas vezes acontecem momentos de emoção. E é interessante. E aí, quando vem uma pergunta, às vezes de esclarecimento, que toca naquele lugar, vem esse lugar de emoção. E aí, o silêncio é quase como se fosse um curativo, sabe? É um band-aid ali. Então, o grupo entra num silêncio sagrado, assim, que cura. Então, aqui acontecem silêncios, pelo fluxo, né, da conversa, mas existem outros silêncios que são esses impostos. Então tem esse que eu te contei do momento da consulta, a pessoa fica em silêncio e fica só ouvindo e anotando, e quando a gente passa para a fase de síntese do cliente, de novo, a gente não termina, e não é que o cliente sai falando, agora olha, agora lê, se relaciona com isso que você ouviu. Então tem 2 minutinhos que acontece essa conexão do silêncio dele com ele mesmo, de tudo que ele ouviu, para ele trazer para o grupo o que ele aprendeu, as pistas de ação, se é que tem, porque não necessariamente você sai com uma pista de ação. E esse silêncio, às vezes, quando a gente está nas formações, na ansiedade, né, pula, não acontece, você vê como ele é precioso, como ele deixar de existir essa pausa faz com que a qualidade do que sai da síntese fica diferente. Então, o silêncio é também no CODEV muito importante. Legal. Eu quero voltar um pouco na sua fala, e para isso eu quero contar rapidamente uma coisa que aconteceu há muitos anos, que foi uma gerente de RH de uma grande empresa que me liga e fala: Lanes, a gente ainda não conseguiu fazer alguma coisa juntos, mas agora eu acho que chegou a hora. Nós vamos levar todos os nossos líderes para um hotel fazenda, vamos ficar uma semana lá internados. E aí eu quero que você vá fazer um trabalho conosco. Nossa, eu já comecei a me animar, porque eu já conheci a empresa, os problemas. E aí ela começou a fazer a lista de tudo aquilo que ela queria que eu trabalhasse. E eu já aqui imaginando se eu ia fazer isso em 1 dia, 2 dias ou 3 dias. Quando ela falou: então, você vai ter na quarta-feira da 1 à 1h30. E o que eu quero trazer com isso é a tua fala anterior, que você disse assim que as empresas estão perguntando se dá para fazer isso mais rápido. E esse rápido, ele não combina muito com o funcionamento do ser humano e esses tempos que a gente precisa. E só para te entregar a palavra, a gente tem explorado muito aqui na revista o movimento slow. Nós fizemos até uma edição no final de 2019 falando sobre slow marketing e todo esse movimento do desacelerar. Nossa próxima edição agora falará sobre burnout, né? Que é uma coisa que acontece quando as pessoas estão hiperaceleradas e as pessoas literalmente queimam, né? Então, como é que você vê isso de falar para as empresas que existem coisas que não dá para acelerar? A gente tem que fazer no ritmo certo. Lembra que eu falei que tem uns desafios lá nas organizações? Esse é um deles. As organizações, e aí os próprios recursos humanos, né, estão sendo pressionados, até às vezes com palavras, né? Tem que ser ágil, tem que ser rápido. E o que eu tenho como contraponto normalmente é assim: ok, a reunião em si, ela é rápida, né? A gente tem um encontro de co-desenvolvimento, ele leva de 1h30 a 2 horas, com um grupo trazendo um assunto.
Então, e ele tem um impacto muito grande sobre aquele grupo todo. Então, eu trago para o micro e não para o programa todo. De qualquer jeito, o humano necessita deste tempo. A gente não cria relação de confiança e não se cria uma estrutura de vulnerabilidade do dia para a noite. Exatamente. E aí, quando você usa também esses outros conceitos que estão bastante ativos, né, na memória dos RHs. Confiança, vulnerabilidade, espaço para que as pessoas possam ser quem elas são, né? E isso exige que as pessoas se conheçam. Aí, quando você traz para a conexão, muitas empresas já estão muito mais abertas para fazer um programa. O programa, o que a gente consegue imaginar? Hoje, 2 semanas passa muito rápido. Então, eu trago essa percepção de tempo. Quando o RH fala, nossa, Cris, mas não dá para a gente fazer em 3 meses? Dá para fazer em 3 meses. A gente se encontra, um grupo de 6, se encontra a cada 15 dias. Fechou 6 meses. Ou a gente faz 3 encontros, com cada um traz 2 problemas de 3 horas. Mas isso vai construir essa relação de longo prazo? O objetivo é que a gente traga o conhecimento, esse intercâmbio da inteligência entre eles para perpetuar dentro da organização. Então, talvez valha a pena a gente fazer uma vez por mês e eles ficam, porque passa muito rápido. A sensação de tempo, hoje, quando a gente tem reuniões a cada 3 semanas, as pessoas falam, nossa, já parece que foi ontem. Exato. E como a gente muda a interação, né, aqui no sentir do meu assunto, em como eu me relaciono com ele, essa execução, o fazer a partir desse sentir, ele também precisa de tempo. Porque antes eu estava falando lá de um medo enorme que pode acontecer na terceirização de todo um setor da minha empresa, o que vai acontecer comigo, e eu mesmo que tenha muitas ideias a partir do que eu conversei numa sessão de codesenvolvimento, tem um passo de botar isso no mundo. Então, com essa conversa, então, com os RHs, a gente consegue, e tem montado programas de Codev bem legais. E tem um outro lugar, Luciano, que é uma dificuldade muito grande das empresas em geral, principalmente as grandes empresas que têm essas universidades corporativas, esses lugares de centros educacionais, né? Que como é que eu coloco em prática? Eu garanto que tudo isso que essas pessoas estão tendo lá na universidade corporativa, todos esses assuntos que a gente traz como pílulas de conhecimento, possam ser incorporados ao dia a dia dos colaboradores que estão tendo esse investimento na educação. E aqui os RH são bastante felizes, porque o Codev ele também pode ser feito como prática para você colocar em prática o que você aprendeu. Então, você usa o mesmo grupo lá da Universidade Corporativa para fazer essa sustentação das habilidades gerenciais que os programas de liderança estão trazendo. Então, isso faz com que também o RH diga, uau, isso é muito legal, porque vira um retorno de investimento do que o próprio RH faz. Então, nesse lugar de construção dentro da organização, né, eu vejo muitas aplicações. Maravilha. É interessante, né, que você vai falando e a cabeça da gente vai visitando esses lugares e visualizando as coisas, né? Uma pergunta minha que amo trabalhar com grupos e você falou num ponto que é fundamental, que é essa questão de um tempo e espaço para que as pessoas
criem um ambiente de confiança. Isso é feito em reuniões antes do processo efetivamente começar com a primeira pessoa? Boa pergunta essa. Normalmente, quando a gente constrói um programa de codesenvolvimento, tem várias coisas aqui que ajudam nessa construção. A primeira é a intenção. Então, e isso já é um desafio, porque quem está num grupo de Codev é por iniciativa própria, é voluntário. Ele não vem com o martelinho na cabeça, tipo, você tem que fazer parte do grupo de Codev. Então, essa vontade já é né, já leva a gente para um outro lugar. Tá. A segunda coisa é a formação do grupo. Então, tem várias preocupações que a gente tem que ter junto. Então, é uma co-construção, o grupo, ele tem que querer, não pode ter conflito já instaurado. Para mediar conflito, tem mediação de conflito, né? Tem coaching de equipe, tem outras técnicas. Codev não é um lugar para se resolver conflito. Então, a gente tem essa preocupação de montar o grupo, essa sensação de que todos podem se ajudar, né? Essa coisa que é um pouco da alçada, uma coisa a evitar sempre que o chefe esteja junto, porque a gente, no ambiente organizacional, porque a gente bota a nossa capinha, a nossa armadurinha nessa hora, então fica com certeza. Então tem este primeiro trabalho, que é a formação de grupo. Depois tem o segundo, eu acho que a segunda grande preocupação ainda em grupo a gente faz sempre um encontro quebra-gelo, ou o primeiro encontro é um encontro muito maior, onde a gente exercita, sim, a confiança. Fala-se de confiança, traz esse ambiente de segurança para o grupo. Faz os acordos, ouve o que um acha importante, do que se abre mão, do que não se abre mão. Então tem vamos falar com as palavras ali de organizações, é um team building, com o objetivo de confiança. E depois tem uma fase, em cada encontro, que é a fase da preparação, que eu acredito que também ajuda muito nesse estabelecimento dessa rede de confiança. O que é a preparação? Um dia antes, o facilitador liga, entra em contato com quem vai ser o cliente do dia do encontro, para fazer uma conversa sobre o que é o assunto, como você se sente ao falar sobre isso. E lembra que eu disse que falar organiza a rede neural? Muitas vezes, neste momento, em que o cliente da próxima vez está falando com o facilitador para preparar o seu assunto, ele já vai mudando a relação, ele já percebe aonde é o campo minado, aonde ele gostaria de que as pessoas tivessem mais cuidados, os pedidos vêm mais conscientes. Sim. E quando você tem mais consciência da onde você está vulnerável, você vai mais aberto, porque você está consciente do que você quer, do que você não quer, e isso ainda melhora o bond, né? A cola ali de confiança. Então, são vários lugares. Tem sim esse encontro inicial. Maravilha, muito bom. Olha, nós já estamos aqui com 53 minutos. Vamos fazer uma pergunta final. Tá vendo só como passa rápido, né? Muito rápido. Como é que você vê a diferença entre grupos de Codev que se formam dentro de uma empresa, para grupos extra-empresas? Pessoas que cada um está numa empresa, coisa e tal, e eles se reúnem. Como é que você nota as diferenças de desempenho desses dois grupos?
Eu tendo a dizer pelas experiências que eu tive, que os de fora de empresa, eles vêm mais vulneráveis e vêm Hum, mais no sentir. sim. Então, tem Uhum, como tem uma preocupação, Luciano, bem importante de você, quando está montando um grupo aberto, olhar e perguntar para cada um se tem problema aquela empresa, aquela pessoa, porque de uma certa forma a gente também é o que a gente trabalha, e aí você não pode, às vezes, né, sei lá, ter Coca-Cola e Brahma, sei lá, pegando. Até às vezes pode se está em setor de. Mas assim, sim. porque Uhum, isso. Eu tenho conforto, né? Criar esse ambiente de conforto, mas eu tendo a dizer que os grupos vão para um lugar de vulnerabilidade mais rápido, uhum, porque não tem toda a organização julgando, e eles vão para um lugar de abertura para aprendizagem mais, eu não diria rápido, mas sabe quando você vai com mais curiosidade, mais vontade, com essa entrega, curiosidade infantil, sim. assim, Entrega muito tipo, maior. porque isso, porque quando o outro nesse grupo aberto fala, tá tudo bem se eu não levar em consideração. Ah, isso é Uhum, para aquela realidade daquele negócio. Então a pessoa fica totalmente desarmada para ouvir coisas diferentes. uhum, E aí, às vezes, e aí, por estar desarmada, faz insights é, mais abertos, eu diria. Na organização, a gente sempre tem a cultura organizacional que está ali por trás, que vai, de uma certa forma, moldar aquele jeito, né? Às vezes a gente uhum, está na reunião, mas isso não funcionaria aqui, né? A gente ouve. uhum, A gente sabe, eu tenho essa ideia, mas a gente sabe que isso não funciona aqui, porque você vai também lidar com algumas crenças limitantes da própria do que a sim. cultura gerou ali, para o bem e para o Uhum, mal, né? Então, eu sinto essa diferença nos grupos abertos. Agora, eu sinto também um poder muito grande de disseminação no Codev. O Codev tem essa coisa de disseminar, sabe, tipo o bichinho que uhum, picou. A gente brincava lá no último banco onde eu trabalhei, onde a gente usou o Codev, e a minha amiga e parceira Isidinha Romela, ela escreve sobre um grande projeto de transformação cultural na revista. A gente falava, picou o bichinho do Codev, porque vai quase como, putz, tem um lugar que eu posso colaborar, que eu posso aprender junto e que eu posso dar e receber. Então, para mim, Codev, por isso que eu amo. Obrigada de a gente ter colocado na uhum. revista com muito, muito para o mundo. Sou Maravilha. apaixonada. Legal. Para quem está nos assistindo aqui ao vivo e para quem vai assistir esse vídeo lá no YouTube nos próximos dias, até o dia 12 de julho, todos os artigos não somente desse dossiê, mas da revista toda, dessa nossa edição número 98, eles estão abertos. Para quem não é assinante, basta fazer um cadastro gratuito, você consegue ler tudo. Após o dia 12, nós vamos fechar a maior parte deles, ficam exclusivos para os nossos assinantes premium. Convidamos você a se tornar um assinante premium, se você é coach, mentor ou simplesmente trabalha com desenvolvimento humano. Nós temos lá 99 edições com uma riqueza muito grande, mais de 550 autores, Cristine, uma delas, que já Uhum. escreveu também outros artigos, né, Cristine? Já, já Faz um tempo. participou. Muito bem. Então vamos lá, para a gente terminar o nosso papo aqui, qual seria a sua mensagem final? Nossa, não pensei numa mensagem final, mas Então, enquanto você tem pensa, uma eu vou te coisa, fazer outras perguntas, tá? Aquelas de final de entrevista. Uma cor, uma cor azul, um lugar, Camburi, uma pessoa. paixão. Pode ser duas? Pode. Meus filhos.
um sonho. Putz, um sonho ser avó. Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Ai, ai, ai. E agora sim, a sua mensagem final. Eu queria de verdade agradecer o processo todo, Luciano. Foi muito, muito gostoso, delicioso. Desde ir lá falar com o Claude, pedir um artigo no Brasil, a Catherine Huillet, foi muito legal, assim, sentir a oportunidade, a abertura e ter o nome da revista Coaching Brasil na hora de abrir e de conversar com eles foi muito importante, né? Mostrar o acervo que vocês têm e tudo me ajudou a trazê-los a escrever. Então, um agradecimento especial também para a Isildinha Romero, que é a pessoa que me apresentou o Codev, quem leu lá na apresentação do Societe, e meus parceiros na EIT, muitos aqui, puxa, e até a live foi maravilhosa, assim, tipo, você falou, Cris, não se prepara, vem com você que a gente vai fazer um papo gostoso, e foi como eu senti essa hora passar. Muito obrigada por esse acolhimento lindo. Maravilha. Gratidão, minha querida, pela sua participação. Gratidão pela provocação que você fez lá atrás, falando, vamos fazer um dossiê sobre isso, né? E aí eu fiquei com aquela pulguinha aqui, e aí a gente foi conversando e saiu. Então, gratidão. E para quem está aqui, corre lá, acessar os artigos, ler, tem uma riqueza muito grande. E nos encontramos num próximo vídeo, numa próxima live, num próximo webinário. Lembrando que na semana que vem, dia... 13. Vai ser o webinário? Dia 13. É 13. Ai, meu Deus, 13. Isso, 13 mesmo. Dia 13, semana que vem, nós vamos fazer um webinário com muitos dos autores que participaram desse dossiê. Então, nos encontramos lá, nos acompanhem nas redes sociais, que nós vamos fazer essa divulgação. Até mais, pessoal. Obrigado. E obrigada, pessoal, por terem vindo. Um beijo. Um beijo para você, tchau. Cris. Até mais. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja Premium.